A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo, continuação daquele estudo da Grande Babilônia, tá? De eu explicar para vocês o significado disso. É muito importante, irmão. Isso é muito importante, é uma história muito importante para quem é cristão, para quem está vendo as catástrofes acontecendo aí, quem está vendo muita coisa acontecendo nesse mundo, se preparar porque está por vir. Quem avisa, amigo é. Quem não ligar, vai se entregar ao anticristo, vai se entregar a grande meretriz, vai se corromper e por medo ou por qualquer outra coisa. E você estando na mão de Deus, estando na mão de Cristo, entregando a vida para Jesus, você está protegido. Deus vai te proteger. E se acaso a gente perder a vida, que um dia a gente vai morrer mesmo, a gente não foi nascido para semente, a não ser que Jesus volte antes, a gente vai morrer e vai ser ressuscitado e vai estar com o corpo glorificado e viver no paraíso com Deus. Agora, se você morrer sem Cristo, você vai viver no sofrimento eterno, né? Mas eu sei que tem gente que não acredita nisso, né? Mas aí é a escolha de cada um, é livre-arbítrio, cada um acredita no que quiser. Então vamos lá, vamos para o estudo sem muitas delongas, para não ficar longo. Tem que ver todas as partes para você entender, tá, irmão? Vai vendo aos poucos, não precisa ver tudo de uma vez. Primeiro vídeo teve 41 minutos. Isso aqui eu vou tentar ver se eu consigo fazer em menos. Vou tentar, não vou garantir não. Deixa eu ver aqui. Deixar bem retinho aqui, irmãos. Pera aí. Vou ficar meio torto, né? Acho que assim tá bom, né? Vamos lá. Armas, munições, financiaram, ganharam muito dinheiro com isso. Tudo isso com o objetivo de formar a Organização das Nações Unidas. Irmão, enquanto tem gente sofrendo, tem gente vendendo lenço. É sempre assim. Enquanto choram, outros vendem lenço. Então você vê que tudo isso é pagão. Vende lenço. Você vê que todo o projeto... Pode falar, né, irmão? Quem é o autor do projeto? Quem é o dono? Quem é o autor do mistério da iniquidade? É o diabo. Esse é um plano dele. Óbvio que ele vai colocar a marca dele no plano dele. Assim como Deus também coloca a marca dele no seu plano. Agora vão entrar homens na história que vão fazer parte daquela linha do tempo que elas se cruzam ali. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial. Na Terceira Guerra. Eles começam a aparecer. Que é o Guerra do Armagedon. E qual a importância desses homens? Esses personagens eles vão começar a aparecer por uma razão. Esses homens são os financiadores da guerra, são os financiadores da ONU, eles que criaram todas essas coisas, tá? Eu quero que vocês notem, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, a respeito da nacionalidade desses caras, da onde eles vêm, aonde eles nasceram. O primeiro deles, John Rockefeller. Família Rockefeller é uma família que está nos Estados Unidos, industrial, política e de banqueiro, que se tornou uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos, que construiu sua fortuna no ramo do petróleo nos séculos 19 e 20. Outro cara, olha só, ele é americano, norte-americano. Banqueiros. E esse outro aqui, muito rico, controla tudo, irmão. Rothschild, judeu. Família Rothschild é uma família judia com origem em Hamburgo, Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa, prosperou no fim do século XVIII e chegou a ultrapassar as mais poderosas famílias bancárias rivais da época, como a família Baring e a família Berenberg. Então, essas duas famílias são famílias aqui protagonistas dessa história. Uma nos Estados Unidos e a outra na Europa. Um gentio e um judeu. Vocês estão vendo aqui? A casa de Israel e a casa de Judá. Lembra que eu falei no início sobre as duas casas de Israel? O plano da piedade envolvendo a casa de Israel que... Irmãos, entendam. Esses caras, muito fala que é teoria da conspiração. Lá no final dos tempos, todo mundo vai se arrepender. Por isso que fala lá no livro de Apocalipse, todas as tribos das nações se lamentarão, porque ela vai se lembrar que a gente pregou essas coisas e elas não deram ouvido, entendeu? E aí já é tarde, aí você vai ter que fugir no calor da batalha, entendeu? Se você estiver aqui, tem uns que não vão estar mais, vão ter morrido, porque tá perto já a grande tribulação. Eu não sei, tá aí a agenda 2030, então o anticristo tá para aparecer em qualquer momento. E depois do anticristo, que nem a apostasia já tá no mundo, é a desistência da fé verdadeira, tá tendo uma fé nas religiões fingida, não é a fé verdadeira na Bíblia, é uma fé contada pelos falsos profetas, que são conduzidos pelo espírito do anticristo que já está no mundo. Então quando
Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, na Bíblia fala que ele o anticristo se levantará contra tudo que se chama a Deus e se aceitará no templo de Deus, que vai ser o templo de Jerusalém, que ele vai reerguer de novo, que as nações vão... esses caras vão financiar, né? Porque esses caras vêm de geração em geração, essa família aí. E não é só essa família, antes dela tinha a família de Edom, que é de Isaú, que era irmão de Jacó, que era o outro tipo de anticristo, né? Que não ligava para as coisas de Deus. Então de geração em geração vai vindo a família de santos, de Deus e de corruptos, entendeu? Contrário às coisas de Deus. Então até chegar no tempo do fim. Então onde que eu tava mesmo? E esse vídeo é para você entender. Esse aqui você tem que ir pro primeiro, tá? Que é a continuação. Eu parei e dei sequência para não ficar longo, tá? Para ficar bem divididinho. Então, ó, você viu o que eles comercializam, né? Para ganhar dinheiro, ó. Não falei só de tráfico de várias coisas, né? Daquilo que ele mostrou ainda há pouco, do talquinho, né? E de outras coisas. E outras coisas que eu não posso falar aqui. De um certo tipo de tráfico de seres, de pessoas, que tem também, tá? E que, ó, e quem é que fatura? Tá? Eu posso ser punido, eu posso ser até processado, irmãos, por causa dessas coisas que eu falo. Por isso compartilhe. E não tenho medo de eu ser processado não, porque isso tem que chegar, isso é minha missão, que Deus me deu. Eu tenho que abrir os olhos da pessoa, igual esses irmãos aí, tá? Porque as pessoas estão sendo enganadas, manipuladas com tanta corrupção, com tanta fraudulência, com tanta violência, com tanto desumanidade, com tanto tráfico né? Você sabe do que eu quis dizer, tá? Envolvendo até inocentezinhos, né? Se é que vocês podem me entender, né? E a gente sabe que tem isso, mas as pessoas fingem que não existe isso daí, tá? Elas fingem. Tem tanto filmes nos alertando disso daí, irmãos, pro lado do bem, entendeu? Então, nós chegando aqui um negocinho. Então, acontece isso, irmãos. Então, ó, abra dos olhos, viu? Vamos lá. Já tá tudo acontecendo já. Jesus, que faria parte do corpo dele, chamado igreja. Esse cara, John, ele é o que... Tava explicando da igreja, né? A igreja tá ali, ó. O povo de Judá são os judeus. De Jacó pra cá, pra quem já viu novelas bíblicas ou entende da Bíblia, estuda a Bíblia, de Jacó pra cá, Jacó instituiu e nasceu 12 tribos. E dessas 12 tribos se espalharam nações. Aí tem a ver, você tem que estudar profundamente. Tem gente que não conhece disso, né? Aí, depois tinha um povo que é os gentios. Os gentios são todas as outras nações que não são judeus, tá? Então, cada nação que se convertia a Cristo entrava no corpo de Cristo depois de Cristo, quando Cristo veio, certo? E faz parte da Israel espiritual de Deus, que desce do céu ataviada, a Nova Jerusalém. E nós, porque Deus fala que aquele que se converte em Cristo, que a nossa vida e o nosso espírito está escondida com Deus, lá no céu. Entendeu? Então, a Jerusalém é Efraim, é o povo, é a igreja de Deus. E essas igrejas tá juntada com os judeus agora, que antes Deus só tinha escolhido um povo, que era o judeu, que era o povo terreno de Deus. E nós somos, a partir de Cristo, nós unimos com o judeu. Deus disse que derrubou o muro de separação e uniu no corpo dele um povo só, que se chama Israel espiritual, corpo de Cristo, certo? Então, tanto na igreja como no povo judeu, tanto na Israel de Deus como na Judá, tem dois tipos de povos, irmãos. Tem os judeus verdadeiros e os judeus falsos. E aí na igreja tem a noiva falsa e a noiva verdadeira. Tem os falsos cristãos e o cristão verdadeiro, entendeu? Não no corpo em si de Cristo, que no corpo de Cristo só tem perfeição, mas na chamada igreja. Por isso que tem igreja falsa, que Deus chamava lá no Antigo Testamento, o povo judeus. Sabe do que Deus chamava aquele povo? Se você lê em Isaías,
você lê em Oséias, se você lê em Abacuque, se você lê no profeta Ezequiel, né? Se você vê qual que é outro profeta, Anum, Deus chama de prostituto o povo de Jerusalém. Aí muita gente se levanta, como na época de Hitler, se levantou Hitler, porque Hitler leu o livro de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, quando saiu da Igreja Católica, se vendia do Gésia, que eu já expliquei na história do cristianismo, vendia-se salvação para você comprar um lugar no céu. Martinho Lutero saiu e montou a igreja protestante. O protestantismo não montou a igreja, ele montou o protestantismo. O protestante é que protesta contra uma determinada causa. Então ele protestou e daí nasceram as igrejas que a gente conhece, as denominações que se espalhou pelo mundo, que Deus jamais mandou fazer denominações depois da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Deus de lá para cá não mandou erguer templo nenhum, só os templos que foi destruído lá atrás, certo? Que ele mandou no tempo de Salomão, que foi que Davi queria, e ele falou que Davi não podia porque derramou muito sangue. Salomão reergueu o templo, depois foi destruído o templo, reconstruído de novo, né? Depois aí veio o Nabucodonosor e destruiu tudo de novo, e depois veio, reconstruíram, Neemias reergueu lá tudo de novo, os muros. Aí o general Tito, depois de Cristo, como Jesus tinha profetizado, que os discípulos olhou o templo e falou assim: ó, que bonito, mestre, ó, digo que não sobrará até pedra sobre isso daí. Então foi o que aconteceu, no ano 70 foi destruído, o general Tito destruiu tudo, entendeu? E de lá para cá, Deus não mandou mais erguer templo, porque o templo seria o corpo de Cristo, Cristo seria o templo, que ele falou que falou para os religiosos fariseus: eu derrubo esse templo e eu levantarei em 3 dias. E o religioso deu risada, porque ele estava falando do corpo dele. E ele ressuscitou dentro de 3 dias, como ele havia profetizado. Então ele ressuscitou, e daí para diante, quem cresce em Cristo, nós seria o templo do Espírito Santo, que habitaria nós. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo, entendeu? E daí para frente, continua as guerras dos impérios que vão se levantando, dos anticristos, que quer ser o seu próprio Deus. Satanás falou: serei o seu próprio Deus, lá em Gênesis. Então ele quer se erguer, que nem fez Nimrod, chegar como Deus. Ele quer controlar a humanidade como se ele fosse Deus, entendeu? As nações querem controlar a humanidade, entendeu? Quer fazer das minorias escravos, e eles reinar com o império da injustiça, escravizando o povo, roubando, fazendo corrupção, fazendo toda a mazela que tem nesse mundo. Tudo anticristão. Então é esse império que é chamado de Babilônia, que Deus vai destruir no final dos tempos, que nem fez em Sodoma e Gomorra, que nem fez no tempo de Noé, que nem fez e Deus é que move nações contra a nação, porque quando Deus levanta o rei, que é Deus que levanta reis, só que esses reis não dão glória a Deus. Deus levantou Nabucodonosor, só que ele se corrompeu. Deus levantou Saul, só que Saul se corrompeu, e Deus derrubou os dois. E Deus derruba até hoje os governantes que se corrompem. Deus levanta ele lá no livro de Enoque. Eu mostrei, quem quiser estudar o livro de Enoque, que Deus confiou as suas ovelhas aos pastores. Os pastores ali não é só pastores do sentido de templo religioso, é de governantes. E os governantes se corromperam, mataram as ovelhas mais do que deveria, porque Deus mandou matar só as ovelhas que não era dele, né, que tinha defeito e não se convertia, fazia maldade. Mas ele matou as inocentes e escravizou outras. Então Deus falou que veio com juízo acima desses pastores, seja governantes ou seja pastores religiosos, entendeu? Que corromperam as ovelhas de Deus, o povo de Deus. Algumas das ovelhas que eram cegas, né, e outras das ovelhas que não eram cegas, eles mataram ou perseguiram ou escravizaram, entendeu? É isso, vamos lá. E até hoje tem essa escravidão aí, né? E as pessoas não perseguem, porque estão cegas, ovelhas cegas. É isso que o Senhor está falando: acorde, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O legado da família Rockefeller, que age até os dias de hoje. Só para vocês terem uma ideia, esse cara financiou a ONU. Ele comprou as terras dos Estados Unidos, em Nova York, valendo 8 milhões e meio de dólares, e construiu a sede da ONU. Foi ele que bancou isso. Ele ia dar a casa dele, a mansão que ele tinha, que era em Manhattan, mas os homens da ONU não queriam, porque estava muito longe de Nova York. Então eles fizeram, ele comprou a terra de 8 milhões e meio
de dólares e ali construiu a ONU. Foi ele que financiou a ONU. É o legado dele, tá certo? O legado dele, a família Rockefeller foi a família que financiou e financia e manda. ONU, Organização das Nações Unidas. O outro, Rothschild, era o homem que financiava as guerras. Primeira guerra, Segunda Guerra, ele vendia para um lado e vendia para o outro. Ficou milionário com isso. Um banqueiro europeu, a Inglaterra era praticamente dele. Ele mandava em tudo. Então, todas as coisas, e esses homens, agora nós vamos ver mais as 4 principais famílias que mandam no mundo. As famílias que mandam no mundo até os dias de hoje. As 4 principais famílias. E vocês vão entender tudo que eu estou falando quando a gente juntar essas peças no final. Olha só as informações que eu falei para vocês. A sede das Nações Unidas foi construída por etapas, sendo a principal delas empreendida entre 1948 e 1952. A sede ocupa cerca de 18 acres de terra nas margens do rio Este, compradas por Nelson Rockefeller. A propriedade, que pertencia originalmente a William Zeckendorf, foi negociada por Rockefeller após não ser aceita a oferta de utilizar sua mansão particular, Kikwit, como sede da organização, por conta da distância de Manhattan. A compra, no valor de 8,5 milhões de dólares, foi finalizada por John Rockefeller. Esse cara aí, John Rockefeller Jr., que doou a propriedade à administração local. Então, ele financiou a construção da ONU ali, tá? John Rockefeller e sua família. Agora vai aparecer mais detalhes do Rothschild. O Rothschild, embora muitos afirmem que eles possuam antecedentes quase ancestrais, é possível famílias o começo oficial dessa dinastia. E agora é 13, né? Acho que tem 13 famílias, mas as principais são essas 4 aí. A gente viu das revoluções, eles estavam lá já. Ele está falando aí. Chefiada pelo banqueiro alemão de origem judaica, Meyer Anschel Rothschild, chamado pela revista Forbes como o pai fundador das finanças internacionais. Esse cara é o dono da Europa. Desde então, o clã se mantém na cúpula da oligarquia planetária e possui uma influência determinante na Reserva Federal dos Estados Unidos, assim como nas finanças britânicas. O cara que é o dono do dinheiro dos Estados Unidos e das finanças britânicas. Rockefeller. Este império começa no final do século XIX, quando a consolidação do Standard Oil Company colocou a família à frente de uma indústria petrolífera nascente. John D. Rockefeller, o primeiro da dinastia, foi considerado o homem mais rico da história pela revista Forbes, com uma fortuna equivalente hoje a 340 bilhões de dólares. A família se perpetuou nos círculos de poder mais ambiciosos e tem influência em praticamente qualquer política mundial. Guarda isso aí. Qualquer política mundial. Influência em praticamente qualquer, não é só na política norte-americana. Banco Central Mundial, que controla tudo. Política mundial. Ou seja, vocês vão entender isso já, aonde eu quero chegar. Olha lá, os Morgan, também no final do século XIX, John Pierpont Morgan fundou a JP Morgan Company, empresa financeira que protagonizou a história econômica dos Estados Unidos e por consequência do mundo. Esse banqueiro é considerado o salvador da economia norte-americana ao liderar o movimento de banqueiros para vender títulos e voltar a comprar ouro, evitando assim o colapso das reservas nacionais. Desde então, a família Morgan controla a oferta de ouro no seu país. O economista Pierre Samuel do Ponte de Nemours chegou aos Estados Unidos em 1799, fugindo da Revolução Francesa. Ele então fundou sua empresa, que não demorou muito tempo para se erguer como a principal fornecedora de pólvora do governo, para mais tarde monopolizar o mercado de dinamite. Ele forneceu 40% do desarmamento dos aliados da Primeira Guerra Mundial. DuPont também esteve envolvido no Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Todos eles são donos e codonos de todas as empresas. Tudo que você imaginar que vende, esses caras estão no meio. Eles mandam na política mundial. Eles detêm todo o monopólio da política mundial, porque eles têm o dinheiro. Vocês viram que esses caras estavam completamente ligados à formação da ONU.
Aliás, é como se eles estivessem cavando a falta. Sabe quando o jogador cava a falta para ter pênalti? E deixa a perninha para o zagueiro bater? É o que eles faziam. Qual era o intuito disso? Criar uma organização de Nações Unidas. Ou seja, para controlar o mundo. Um projeto babilônico, Babel. Eles querem formar uma nação unida, um poder. Por quê? Porque o que acontece, irmãos? Aí esse poder vai ser passado por uma pessoa só, que é o anticristo, entendeu? Ele vai unir tudo para depois tomar o poder, entendeu? Que a mulher que se embriaga com o sangue dos santos são as nações, e o anticristo vai derrubar elas, entendeu? Depois, entendeu? Porque as guerras são por poder, por isso que cada um derruba uma nação, por isso que Jesus lembra em Mateus, Jesus falou, e nação se levantará contra as nações, e haverá guerra até o fim dos tempos, por causa de poder, entendeu? Por causa de quem manda, quem controla os tráfico aéreo, tráfico de barco, tráfico de ferrovia para se vender e comprar. E nesse meio aí, você pensa que é só para trazer coisa para nós se alimentar? Também, mas não é só isso. Tem muitas corrupções aí no meio, irmãos. Tem muitas, tem tráfico de todo tipo que você imaginar de tráfico, entendeu? Nas interligações, entendeu? E Deus, você acha que Deus não está vendo isso? A gente não vê, porque esses governos controlam a mídia, e a mídia enche as pessoas de diversão, de lazer, para elas não estudarem, não buscar conhecimento e ficar cega, e mesmo que ela saiba que não muda nada mesmo, que é gente que não está nem aí para nada. Aí a hora que a água bate no joelho, como a tragédia lá do Rio Grande do Sul, aí lá fica todo mundo apavorado. Os daqui, não foi aqui mesmo, não foi aqui, a hora que chegar na sua barba eu quero ver. Aí eu quero ver se a giripoca não vai gemer. Aí eu quero ver, quando chegar pra nós ou pra vocês aí eu quero ver. Aí a giripoca vai gemer, aí vai chamar a Deus. Oh meu Deus, socorro! Não é socorro, você não ligou pro outro que tava morrendo? Você queria se divertir aqui enquanto outros estavam morrendo lá? Não orava, não ajudava em nada? Tudo bem, não ajuda financeiramente, que às vezes todos nós estamos num momento que Deus falou que o preço das coisas ia aumentar, ia ficar difícil. Tudo bem, mas vamos orar, vamos se importar, vamos ter compaixão pelo próximo. Não, vamos se divertir, oba, eu não tenho nada com isso, eu tô aqui, a hora que chegar na barba é igual os vândalos, que destrói o orelhão na época dos orelhão, aí a própria mãe precisa, eles não tem como ligar. Os idiotas, os imbecil, pra mim, você me perdoa, meu Deus, de falar assim das pessoas. Deus tem a misericórdia que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eu peço pela misericórdia deles que eles se convertam. Mas uns imbecis. Entendeu? Você destrói patrimônio que um dia você pode usar. Entendeu? Então, você vê que a cabeça de jirico. É igual a gente que eu trabalhava na limpeza, varria, o cara com vários lixos, balde de lixo, cesta de lixo, o cara passava pelo lixo e jogava no chão. Tem que limpar. Olha a mentalidade do imbecil desse. Porque quanto mais a pessoa joga no lixo, mesmo que tenha gente para limpar, não, mas eles precisam trabalhar e tal, tudo bem, a gente tem outros serviços de limpeza que a gente ia fazer, não que não vai ter nunca lixo, mas quanto mais gente mantém, mais a cidade fica limpa, mais as coisas dão certo, tem uma civilização educada, mas não, há o pensamento do netecapto, né? Aí depois vai reclamar dos governos, começa pela gente, o governo a gente sabe que é corrupto, faça a sua parte. Entendeu? Então, por isso que Deus chama tanto o judeu. Por que Deus chamava os judeus de prostituta? Porque o povo judeu de prostituta? Porque o povo de Deus se corrompia com outras nações e adorava até outros deuses. Fazia santo de escultura, e Deus não permite isso. Ele é o criador de todas as coisas, ele só quer adoração para ele. Não é que ele é egoísta, não, é que ele é o criador. Ele deu a vida para você, ele soprou na narina sua e fez o homem, e fez a terra, e fez tudo que não é lá, como diz em Gênesis. Como é que você vai adorar outro Deus? Ninguém chega a Deus a não ser por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nem religião, nem coisa nenhuma, nem homem, nem governante, nem o raio que eu parta. Chega a Deus a não ser o nome de Jesus, gente. Eu já expliquei isso daí. É difícil de entender isso daí, viu? Aí, o que acontece? Tanto a Jerusalém, tanto o povo judeu como a igreja lá no futuro, que somos nós,
alguns das igrejas se corromperam e se prostituíram. Por isso que ele fala, a grande meretriz, a Babilônia, mãe das abominações da terra, chama ela de prostituta também. Por isso que ele falou, não sei se foi para Isaías, o Isaías foi quem andou nu, né? Andou só de cuecão na rua, porque era uma profecia que ele tinha que mostrar para o povo, né? E não sei se foi Isaías mesmo ou foi Oséias que ele falou para casar com uma prostituta. Veja só, Deus é contra a prostituição, mas ele falou para o profeta dele, case com uma prostituta. Aí a prostituta tocou o chifre no Isaías e teve filhos com ele. Teve, acho que, se não me engano, não tenho certeza que teve filhos com o outro não. Não lembro disso. Eu sei que ela traiu ele com vários homens. E para mostrar, dar uma mensagem para o povo de Judá, que eles estavam se prostituindo, porque eles estavam adorando outros deuses e fazendo negócios corruptos com nações, entendeu? Com outras nações. Deus dava uma ordem, eles desobedeciam a Deus. Então isso para Deus era traição, e Deus chamava esse povo de Judá, do povo judeu, de prostituta. E depois a igreja, que também começou a se corromper. Aí chamou a igreja de grande meretriz, a Babilônia, a grande prostituta, que é a igreja falsa. Porque a verdadeira é aquela que não se curva para o sistema e está no corpo de Cristo. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Eu falo assim rápido para não gastar muito tempo, irmãos. Eu vou ver se eu consigo fazer em 35. Vai 4 partes esse vídeo aqui, viu? Globalizado, que hoje muitos chamam de nova ordem mundial, não, né? Os globalistas, os caras que pensam em um mundo globalizado, com uma moeda única. Olha, moeda única. Uma religião só dá única, para ser pelo meio da tecnologia. Moeda única. Tá acabando o dinheiro de papel, irmãos. Tá acabando, quase ninguém usa. A moeda única vai se instalar quando vier o anticristo. Hoje tem vários dispositivos de tecnologia, tipo Pix, tipo Bitcoin, tipo vários acessos de você usar tecnológico, mas vai ter uma moeda única. E aí que o anticristo vai pedir de comprar, de não comprar e não vender, quem não circunvar o sistema de injustiça dele, entendeu? Ou para você comprar e vender, você vai ter que se curvar o sistema do anticristo. Aí que a giripoca vai piar, que começa a grande tribulação e começa a perseguição aos cristãos, entendeu? A perseguição aos cristãos sempre teve. Na época de Nero, de Domiciliano, grandes imperadores de Roma, né? Na época de Nabucodonosor. Perdão, irmãos. Mas ela vai ter também lá no final dos tempos, entendeu? Só que de uma maneira mais ferronha. Por quê? Porque a tecnologia vai bloquear os seus bens, bloquear o seu acesso ao seu dinheiro, se caso você não se curvar o sistema, entendeu? Quase a soberania de qualquer país e principalmente a de Deus, anulando tudo aquilo que cultua e que se chama Deus, porque tem um espírito por trás disso, o espírito do anticristo. O mesmo que trabalhou nos dias de Nimrod, nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Senaqueribe, nos dias de Hitler, nos dias desses homens. O mesmo espírito. Hitler, o mesmo Lenin, esse é o mistério da iniquidade. Nero, Domiciliano, Nabucodonosor. Você lembra que desde da besta lá de Roma, aquele quarto animal de Daniel lá, ele veio mostrando a mutação dele, a metamorfose dele, envolvendo a Revolução Industrial, as cabeça de Apocalipse. Esses homens que financiaram tudo isso, todas essas coisas. Isso é besta, isso aqui é um monstro, é uma besta. Aquele animal monstruoso que aparece, que vai que forma 10 cabeças, ó, 10 chifres, 7 cabeças, 4, 7 cabeças e 10 chifres. Mas Pedro, a 7ª cabeça da besta não tem 10 chifres? E aí a gente vai ler a revelação do que Deus chama de chifre. Chifre ele chama de império. Cada chifre é um império. A cabeça da besta, a 7ª cabeça da besta, ela tem 10 países, 10 poderes na cabeça dela, na 7ª cabeça. As outras cabeças não tinham, porque o Egito era... A 7ª cabeça é a ONU, entendeu? A ONU é o 7º reinado que se levantou antes dos outros reinados. A Síria que governava a Síria. Mas a 7ª cabeça é governada por 10 reis, 10 países que mandam no mundo. Hoje, quando você olha para a ONU, você vê 5 países mandando no mundo. Porque a 7ª cabeça não está formada, não está pronta ainda. Quando tiverem 10 países, aí ali tá aqui, olha os 5 que já existem: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Esses 5 países têm o poder de veto da ONU.
Os outros países que existem na ONU, na Organização das Nações Unidas, eles votam, mas o poder de vetar e de decidir são esses 5 que fazem. Ou seja, esses 5 países monopolizam todo o mundo. Esses 5 chifres mandam no mundo. Mas hoje você se lembra que a gente estava falando? Hoje eu acho que não tem mais 5 não, irmão. Já tem 7 países, falta 3. Pra mim, pode ser que eu esteja enganado, viu? Mas pra mim já tem 7 países já entrou mais 2 ali, tá? Pra mim já entrou mais 2 ali, no tempo de hoje eu tô falando, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas pra mim já entrou mais 2 já. Então falta 3 países. E esses outros 3 países são um dos 3 que vai se levantar contra o anticristo e que o anticristo vai derrubar. E aí ele começa a derrubar as nações, que as nações são a Babilônia, entendeu? Que está no meio da corrupção com o anticristo. Então ele vai lá no fim querer tomar o poder e derrubar essa mulher de cima dele. Ele vai pisotear a mulher, que é as nações, entendeu? Ele vai espizinhar a grande cidade chamada Babilônia, que é as cidades do mundo, entendeu? É isso. Da estátua, que ela tinha um pé esquerdo e um pé direito, e cada pé 5 dedos, são os 10 chifres. 5 chifres Aí, ó, no pé, 5 chifres no outro. Isso aqui, ó, é da profecia de Daniel, lá na Babilônia de Nabucodonosor. Só que ele estava profetizando o tempo do fim. E ele disse de cima da cabeça os reinos, que vinha de cima para baixo, até chegar no último reino, que é o reino das 10 Nações Unidas, que é o reino que o anticristo vai operar. Entendeu? Que é o tempo que nós estamos vivendo agora. São maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Deus usa 2 figuras para falar da mesma coisa. Isso. Você lembra que eu falei que o pé esquerdo é ocidental e o pé direito é oriental? Existem então 5 países ocidentais e 5 países orientais, formando os 10 chifres da 7ª cabeça da besta. Já existem aqui, ó, os Estados Unidos é oriental ou ocidental? Ocidental. A China é oriental ou ocidental? Oriental. A Rússia é ocidental ou oriental? O Reino Unido é ocidental. Olha só, o ponto de referência é Israel. Tudo na Bíblia, o ponto de referência de Deus é Israel. O centro do mundo é Israel. O que Deus chama de Oriente e Ocidente é se tratando de Israel. Israel é chamado de umbigo do mundo. Ele está no centro. Por isso que Deus escolheu Israel como a terra do grande rei. E ali, ó, o dono da rocha, o dono da rocha é onde tem a briga, porque vai ser levantado o terceiro templo. E o terceiro templo tem que ser levantado, por quê, irmãos? Porque é onde o anticristo vai se assentar. Hoje o anticristo já se assenta dentro das religiões no templo que somos nós. Não em mim, graças a Deus, Deus que me livre e guarde. Mas naqueles que são falsos cristãos, a falsa noiva, entendeu? Então o anticristo já se sente espiritualmente nessas pessoas. Mas ele vai construir, porque a profecia, que o templo vai ser levantado, para ele se sentar lá e profanar o templo, como fez lá na antiguidade, no tempo de Alexandre o Grande, que Antíoco Epifânio entrou e profanou o templo, matou um porco lá, derramou sangue lá dentro do templo e profanou o templo de Deus. O anticristo vai fazer, não exatamente igual, mas ele vai se assentar. Profanar quer dizer o quê? Ele vai se proclamar como Deus. Ele vai falar, eu sou o Salvador, eu sou Deus. E aí é onde que os judeus que nos converteram vão se converter. Vai falar, você não é Deus coisa nenhuma, sai já daí. Entendeu? E aí é onde começa a perseguição. Quando ele assinar o acordo de paz, a gente já vai saber quem é esse anticristo aí. Não adianta você falar, a gente pode até suspeitar de um, eu tenho meu suspeito. Eu já preguei até num vídeo meu aí, né? Mas é suspeito, eu não posso afirmar que é ele. Mas tem todo o requisito, mas eu não posso afirmar. Porque o anticristo, uma chave aqui para você que eu acho que ele vai falar aí, vem do Islã, do islamismo, tá? Vem de lá, vem de Nínive, vem desde lá de Nínive, que veio da sequência da geração de Nimrod, de tudo, tá? Até chegar em Nínive, que é a terra o Iraque, né? Que é a Babilônia, onde, né? É o centro da Babilônia, né? Que se espalha pelo mundo. É isso. Vamos lá, para dar uma encerrada aqui. Continuar o outro vídeo. Os 3 dedos no pé esquerdo e 2 no pé direito. Ainda faltam entrar 2 dedos no pé esquerdo e 3 no pé direito, para formar 10. Ou seja, ainda falta entrar gente oriental aí, certo? E da onde vai? Se você acompanhar um pouquinho de geopolítica, você vai ver que o mundo árabe muçulmano está entrando nessa daí, tá certo? É o que falta entrar. A descendência de Ismael, que também recebeu promessa. É o Islã, recebeu promessa quando Deus prometeu a terra para Abraão. Lembra? Ismael, o filho da desobediência.
Não é só ele, não. Ismael deu origem ao povo árabe. E o povo árabe é o povo que persegue o povo da promessa. Então tem que entrar o povo árabe aqui. E é exatamente quando formar o povo árabe, os 10 chifres, que tem um chifre pequeno que nasce no meio dos 10, vai originar o final dos tempos. É nesse chifre pequeno que vai nascer na 7ª cabeça da besta, esse chifre pequeno é chamado de anticristo. Vocês se lembram, há um tempo atrás, que essa imagem estava lá? Está lá dentro da sede da ONU? Você acha que está à toa isso? Quem que avisou? Quem que deu esse aviso para nós? Olha lá, ó, Deus. colocaram lá na sede da ONU, ó, essa imagem lá. Colocou essa imagem Colocaram lá. Para falar, acordem. Que representa a paz, que o anticristo falou que representa a paz. O anticristo não, né? As Nações Unidas, né? 13:2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E teve um dragão, o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Parece um leopardo isso aqui? Sim ou não? Tem pés de urso, tem boca de leão. Volta aqui. Ó, volta aqui. Que vai nascer na 7ª cabeça da besta, esse chifre pequeno é chamado de anticristo. Vocês se lembram, há um tempo atrás, que essa imagem estava lá? Está lá dentro da sede da ONU? Você acha que está à toa isso? Quem que avisou? Quem que deu esse aviso para nós? Deus. Ele fala, isso é coisa do diabo. Não, Deus que colocou essa imagem lá. Para falar, acordem. As trombetas vão começar a tocar, acordem, povo. Povo, acorda, povo, acorda. Olha Deus aí, permitiu que colocasse essa imagem lá. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca de leão. E teve um dragão, o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Parece um leopardo isso aqui? Sim ou não? Tem pés de urso, tem boca de leão. Não parece aquela fusão daquelas bestas? 4 bestas que a gente viu de Daniel. Tá vendo aí? Não parece aquele bicho? A fusão daqueles bichos lá de Daniel? Aquelas 4 feras? Daniel que está em Apocalipse. Você acha que isso aí está aí à toa, irmão? Dentro da sede da ONU. E sabe o que significa esse símbolo? O símbolo da paz. Símbolo da paz. Uma paz falsa. Que vai existir quando a 7ª cabeça da besta, que tem 10 chifres, estiver vigorando sobre a raça humana. E o 8º rei vê que é o anticristo. Consolidada entre os 10 chifres. O 8º rei. Que comandam os 10 reis, os 10 políticos, os 10 países que estão comandando a 7ª cabeça da besta. Quando eles entrarem em acordo entre eles, vai haver uma pseudo-organização das Nações Unidas, uma falsa unidade, porque todos os 10 querem governar o mundo. Todos os 10 têm o mesmo propósito. Inclusive, um chifre pequeno que quem vai é governante do mundo é Deus. E aliás, é ele que vai conseguir unificar tudo. Os 10 não conseguem. O homem quer ele chegar ao lugar de Deus. Está lá em Daniel 9, Daniel 7. Você pode ler lá, você vai ver esse animal tendo um chifre pequeno saindo de dentro dos 10, derrubando 3 e governando sobre os 10, quebrando 3 chifres. Esse que passou é o ator que fez o anticristo na novela Apocalipse. A ele. E os 10 passam o poder para ele. A gente vai ver isso aí. E aí o 7º império, que é a 7ª cabeça da besta, vira o 8º império. Não é a 8ª cabeça da besta, é o 8º império. Ele vigora sobre a 7ª cabeça, entre os 10. Entenderam? Não tem uma outra cabeça. O 8º império procede da 7ª. Isso é tudo figura para dizer, irmãos. É o anticristo. Ali sim, isso é tudo figura, esses animais, para mostrar o reino, umas nações, várias nações, e o último reino que é o do anticristo. A besta que viu é semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca de leão. A imagem. Voltando aqui para cá de novo, ó, para ver se dá para vocês lerem, né? Porque nunca vai haver unidade enquanto todos quiserem governar. E é o que todos querem. Então olha aqui, ó. A besta que viu é semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca de leão. A imagem que o João tinha visto era da besta de 7 cabeças e 10 chifres. E aí o anjo está associando, jogando um link lá para Daniel, para associar aquela besta que eu vi mais, a besta que ele viu que era de 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo? A besta que você viu, de 7 cabeças e 10 chifres, João, ela é semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca de leão. Vai, João, lembra de Daniel? Lembra do profeta Daniel? Essa besta é a mesma, só que agora na plenitude dos tempos, completa, formada, com todos os impérios nas suas cabeças, desde Egito até Roma, mas agora uma 7ª que tem 10 chifres. Essa é a besta que tu está vendo, João. Semelhante ao leopardo, pé de urso e boca de leão. Aí bota essa imagem dentro da ONU, só para chancelar aquilo que a gente está falando aqui. Agora, vamos lá. Pronto, irmãos, vou terminar por aqui, já passou até do que eu queria. Nem prestei atenção, viu? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que sirva de auxílio para vocês isso daí, para vocês montar o quebra-cabeça e se preparar, as coisas já estão acontecendo. Abra o olho espiritual, não é nenhuma aqui para botar medo nem nada, eu sempre falo isso, acredite quem quiser.
A hora que chegar com a barba, chegar no joelho, vai ser tarde, hein? A água chegar nas barbas vai ser tarde. Então se prepare aí. Então compartilhe o vídeo, irmão, porque o YouTube não vai compartilhar um vídeo desse. Compartilhe para as pessoas se preparar, deixa o like, mesmo que o YouTube não coisa o like, mas dê o like, né? Perguntas, tá aí a área de comentário, quem tiver meu contato pergunte, pode falar comigo direto. Badalhe o sininho, inscreva-se no canal quem não é inscrito. Muito obrigado por ver os meus vídeos e Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde, muita harmonia entre vocês, da família de vocês. Que esteja todo mundo bem aí e que se prepare porque está por vir, tá? Deus abençoe, fui.